No vídeo de hoje eu vou analisar a empresa Eternit. E mesmo que você não tenha interesse algum nessa empresa, eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, porque tudo que eu vou utilizar para analisar essa empresa pode ser utilizado para analisar outras empresas na Bolsa de Valores. Eu estou analisando a Eternit especificamente por dois motivos. Primeiro, ela é uma empresa em recuperação judicial e tem trazido retornos altíssimos nos últimos meses. E segundo, porque alguns amigos me pediram para dar uma olhada nessa empresa. Nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimento. Tudo o que eu disser é somente a minha opinião e a decisão de compra ou venda desse ativo tem que partir única e exclusivamente de você. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar a analisar essa empresa e qualquer outra empresa, a gente precisa entender o setor que ela está inserida, o que essa empresa faz e quais são os fatores de risco que ela possui. Tudo isso a gente pode encontrar no site de RI, Relação com os Investidores da empresa. E no site de RI da empresa a gente tem um documento muito importante que é o formulário de referência. Dentro desse formulário a gente tem todas as informações da empresa, o que ela faz, quais são os fatores de risco, clientes, fornecedores, matérias-primas e tudo o que envolve o dia a dia da empresa. Então é muito importante que você pelo menos passe o olho nesse documento para entender onde a empresa está inserida, o que ela faz e o que afeta essa empresa. No caso da Eternit, a Eternit é uma empresa de industrialização e comercialização de produtos de fibrocimento, cimento, cerâmica, plásticos e outros tipos de produto para a construção civil. O principal produto da Eternit são as telhas, que num passado eram feitas de amianto e que são uma das principais causas do declínio da empresa e do prejuízo registrado nos últimos 4 anos. O que é muito importante em avaliar em qualquer tipo de empresa é a sua capacidade de geração de lucros e o crescimento desses lucros. No longo prazo, o preço das ações reflete o crescimento nos lucros dessa empresa. Então, se a empresa gera lucros constantes e esses lucros são crescentes, essa empresa é uma boa empresa para investir. No caso da Eternit, com prejuízos constantes, aí você tem que ficar mais esperto e dar uma olhada mais a fundo na empresa. Principalmente por estar em recuperação judicial, o que deixa a empresa muito mais arriscada, porque aí ela já está no limite de quebrar ou não. Por estar em recuperação judicial, a gente tem que olhar alguns outros fatores nessa empresa e aí a gente pode começar a olhar aqui alguns sites que eu utilizo para avaliar as empresas. Então vamos dar uma olhada aqui no computador. Nós temos aqui o site Fundamentei, ele traz algumas informações interessantes sobre a empresa. A gente vê que a Eternit foi uma empresa fundada em 1940, então ela já tem 80 anos aí agora em 2020. Não sei se completou já ou se vai ser ainda durante esse ano, mas são 80 anos de história. Listagem na bolsa aqui desde 1970, apesar de que no site fala que ela está listada desde 1948. Pode ser que seja em outra bolsa, né? Número de empregados, a sede em São Paulo, o setor e o segmento, né, bens industriais e produtos para construção civil. E aqui a gente já tem outro ponto de atenção, que por ela ser uma empresa que comercializa produtos para a indústria da construção civil, ela está sujeita às oscilações dos ciclos da indústria de construção civil, que estava num ciclo ruim nos últimos anos e agora tem recuperado a movimentação no mercado. Então pode ser que seja um período interessante para a Eternit. Ela faz parte do segmento do novo mercado, então ela tem o tag along de 100%, todas as ações ordinárias, e o free float hoje está em 60,7%. Os sócios majoritários, e aqui eu vou fazer uma ressalva sobre isso daqui a pouco em outro site, mas nós temos o DVG1, fundo de investimento, Vitor Adler e Luiz Barsi Filho, que é um dos maiores, se não o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, com um patrimônio de mais de R$1 bilhão em ações. Tá? O CEO é o Luiz Augusto, e aí a gente tem dois dados aqui interessantes, a avaliação dos consumidores no Reclame Aqui e a avaliação dos funcionários no Glassdoor. A avaliação dos consumidores não está muito legal, e se a gente olhar aqui no Reclame Aqui, nos últimos 6 meses está bem ruim, nos últimos 12 também, mas se a gente olhar 2018, ela tinha um relacionamento bom com os consumidores.
Tem um fato importante aqui, que as telhas de fibrocimento, utilizando as fibras de polipropileno, elas têm apresentado uma vedação muito ruim. Então os clientes têm reclamado muito sobre isso. Quando elas eram de fibra de amianto, as telhas tinham uma vedação melhor. Então pode ser isso a causa, então tem que sempre ir mais a fundo. Se você for investir realmente nessa empresa e for seguir com ela para o longo prazo, você sempre tem que mergulhar em tudo que ela faz. Aqui eu estou tentando fazer a melhor análise que eu posso. Eu dei uma estudada a fundo nessa empresa, mas não é o suficiente. Eu estudei ela somente por um dia. Tem que estudar ela muito mais para entender. Então o que eu estou tentando passar para vocês aqui é o que eu captei nessa análise breve que eu fiz. E aí o resto, para você decidir se vai investir ou não, eu recomendo que você leia a fundo tudo o que a empresa entrega, as notícias, o relacionamento com os clientes, a qualidade dos produtos, tudo que ela tem feito para você tomar a sua decisão. Então, voltando aqui, a gente pode ver, como eu falei, que ela é uma ação que teve aí uma valorização muito forte nos últimos meses, desde ali agosto, setembro de 2019 para agora. Ela saiu ali de uma faixa de R$ 2,50 para R$ 7,21 agora, nesse momento. Então, uma valorização aí muito forte, superior a 100%, né? Então, é um ponto também de atenção. Por que será que ela valorizou esse tanto? E se essa valorização faz sentido ou não? E é isso que eu quero analisar aqui com vocês também. Então, a gente pode dar uma olhada aqui na evolução dos últimos anos, desde 2015 até o terceiro trimestre de 2019, que é a última informação que a gente tem. Vou pegar na colinha aqui, o resultado dela de 2019 sai no dia 25 de abril desse ano, então a gente tem que ficar de olho, e quando sair esse novo resultado eu posso fazer uma nova análise, se for do interesse de vocês. Mas a gente pode ver alguns pontos importantes e interessantes aqui. O patrimônio líquido dessa empresa, ele foi sendo dizimado nos últimos anos, chegando a um patrimônio líquido negativo. E o que isso quer dizer? O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e passivos que a empresa tem. E quando este patrimônio líquido ele está negativo, quer dizer que a empresa não tem capacidade com seus ativos de pagar os seus passivos, ou seja, com tudo que ela tem, né, de imóveis, de dinheiro no banco, de dinheiro a receber, de dinheiros aplicados e investidos, se ela pegar todo esse dinheiro e tentar pagar os fornecedores e as dívidas que ela tem, os seus funcionários, se ela tentar pagar isso tudo de uma vez só, ela não consegue, ela ainda vai ficar devendo aqui, no caso, se a gente olhar, 2 milhões de reais. Essa situação parece que melhorou um pouco com o último relatório da recuperação judicial, mas é bom ficar de olho. E a gente pode ver aqui, ó, de lucro líquido, desde 2016 ela vem dando prejuízo, né? E isso vem, se a gente olhar pelas receitas líquidas, a queda na receita. Então ela teve uma queda forte na receita, e essa queda na receita trouxe prejuízo para a empresa. Nesse site aqui, é isso que a gente pode olhar, e eu prefiro olhar outros indicadores em outros sites. A gente pode olhar agora aqui no Trademap. E o Trademap, ele tem um portal, daqui a pouco ele vai começar a ser pago, por enquanto ele está gratuito. Você pode entrar em trademap.com.br, clica lá em Trademap Premium, eu acho, faz seu cadastro, você consegue entrar aqui. Trademap principalmente serve para você colocar os seus investimentos lá e ver a rentabilidade dos seus investimentos, mas ele tem essa parte aqui, se clicar aqui no cantinho em ações, onde você pode fazer análise de algumas ações. Aqui a gente consegue ver essa valorização da Eternit, e eu quero mostrar para vocês aqui nos últimos 6 meses o que aconteceu. O que é interessante que ele coloca para a gente quando foi divulgados os fatos relevantes da empresa. E aqui teve um fato relevante no dia 26/8, que foi o lançamento das telhas fotovoltaicas pela Eternit, que deu uma alta de 75% no dia que o fato relevante saiu, né, no dia após, né, o fato relevante, que mostra que o mercado tem alguma perspectiva com essas telhas, né? E dali para frente a gente teve o resultado, colando aqui de novo, dia 14 de novembro, o resultado trimestral. O resultado de novembro registrou lucro, mas no trimestre ela ainda continua com prejuízo, e depois desse resultado aqui em novembro, ó, 14/11, ela deu uma pequena alta, mas não foi o que causou essas altas subsequentes aqui, tá?
Os outros indicadores que a gente tem aqui no Trade Map não vão ser de muita valia para a gente. A maioria dos indicadores se relaciona com o lucro líquido da empresa ou com seu EBITDA. E como esses valores nos últimos anos têm sido negativos, não tem como a gente utilizar muito esses indicadores. A gente vai utilizar um outro indicador aqui na frente, que é um indicador que dá para a gente ter um pouco mais de confiança em cima dele para tomar alguma decisão. Mas se a gente olhar aqui também no Trade Map, lá embaixo ele tem um dado interessante, que ele mostra para a gente quem são os executivos. Então você consegue saber quem são as pessoas por trás da direção da empresa. Você consegue ver o currículo dessa pessoa, muito importante se você está entrando numa operação dessa para o longo prazo, para você conhecer quem são as pessoas que fazem parte dessa empresa. E o que é muito interessante aqui é olhar os acionistas e a evolução desses acionistas ao longo do tempo. E aqui é onde eu quero fazer uma ressalva. Vitor Adler, Luiz Barsi Filho e Luiz Parisotto são dos 3 maiores investidores da Bolsa Brasileira. E os 3 tinham e têm ainda participações na Eternit, mas no passado tinham participações muito expressivas. O Luiz Parisotto através do seu fundo Geração Elipar, o Vitor Adler pela Vitor Adler e a VIC DTVM e o Luiz Barsi Filho sempre como pessoa física aqui. A gente pode ver a evolução da participação desses grandes acionistas e que ao longo do tempo algumas aumentaram e diminuíram, mas de 2016 para cá essas participações se reduziram muito, inclusive com o Luiz Parisotto praticamente saindo totalmente da companhia. Isso pode indicar que esses grandes investidores já não estão vendo muita vantagem em continuar na Eternit. No início eles tinham muitas ações dessa empresa porque a Eternit distribuía muitos dividendos e bons dividendos. Porém, nos últimos anos, por causa de prejuízo, ela não distribui mais esses dividendos, então pode ser por isso que esses acionistas estão saindo. E um detalhe para o DVG1, fundo de investimento, que entrou em 2018, e aumentou a sua participação em 2019. Então também tem esse fundo que está entrando aí, então ele pode estar com alguma expectativa em cima dessa empresa. Outro fator, só uma curiosidade, no conselho a filha do Luiz Barsi, a Louise Barsi, faz parte do conselho, é membro do conselho, então isso também pode querer dizer alguma coisa ou não, Mas enfim, são só dados interessantes para você pensar aí com a cabeça dos grandes investidores, como que eles estão movimentando as suas ações dentro da empresa. Tá? Agora a gente pode passar para um terceiro site, é o fundamentos.com.br. Aqui a gente tem alguns outros indicadores, como eu falei, os indicadores que relacionam com o lucro, com o valor patrimonial, com EBIT e etc. Não fazem muito sentido a gente ficar olhando aqui, porque a empresa está gerando lucros negativos. Mas aqui é interessante a gente dar uma olhada no seguinte, no valor patrimonial por ação. O valor patrimonial por ação nada mais é do que o patrimônio líquido da empresa dividido pela quantidade de ações que essa empresa tem. E aí, este valor patrimonial por ação da Eternit está negativo, porque o patrimônio líquido dela está negativo. Isso quer dizer o quê? Que o preço da ação está sendo negociado a muitos dígitos mais do que o próprio valor da companhia por ação. Então isso é um fator de atenção aí, que a empresa está sendo negociada a um múltiplo que na verdade não dá nem para a gente comparar porque ele está negativo, mas se ele estivesse próximo de zero é como se a empresa estivesse sendo negociada a um múltiplo praticamente infinito, infinitas vezes o que está sendo cotado a ação no mercado. Então isso é um ponto muito de atenção. Tem empresas no mercado que negociam esse múltiplo elevado, mas é questão de 20 vezes esse múltiplo, que já é muito alto. Então a empresa com esse múltiplo, que não dá nem para a gente mensurar, é um ponto muito de atenção. Inclusive, até mostrando aqui, se a gente for olhar a Oi, que é outra empresa de recuperação judicial e que as pessoas têm comentado muito sobre ela ultimamente, se a gente der uma olhada, o valor patrimonial de Oi é 3,35. A ação dela está sendo negociada a 0,98, ou seja, o valor patrimonial por ação da Oi está muito superior à cotação da Oi, ou seja, a Oi está sendo negociada abaixo do que ela vale pelo patrimônio, ou seja, ela tem potencial para chegar a esse valor. Então está um investimento um pouco mais conciso, vamos dizer, na questão desse múltiplo específico.
É claro que um múltiplo específico, um único múltiplo, a análise de um último múltiplo, não pode te levar a decisão alguma. Mas essa relação ali com a Eternit está um pouco estranha, né? E aí isso nos leva a crer o quê? Deixa eu só abrir aqui a parte da recuperação judicial dela aqui. Isso nos leva a crer que o mercado já está precificando alguma coisa que vem aí com o resultado do ano de 2019 e com os resultados desse ano. Então o mercado está acreditando na recuperação da empresa, na recuperação judicial dela, e por isso já está precificado nesse preço de R$ 7,00. Porque uma ação sair de R$ 2,00 e ir para R$ 7,00 sem nenhum motivo aparente, sem nenhum dado já divulgado pela empresa, só pode nos mostrar alguma expectativa do mercado quanto à recuperação dessa empresa. Então, a gente vindo aqui nos termos do plano de recuperação judicial dela, a gente vê todas as medidas que ela vai tomar para tentar se recuperar, né, para voltar às suas atividades normalmente, pagar todos os seus credores. E isso aqui, esses itens, são itens que você, que quer investir na empresa ou que já está investido na empresa, tem que acompanhar para ver se a empresa está realizando todos esses pontos, todos esses aspectos aqui, para que ela se recupere. Porque se ela colocar essas medidas e não está realizando essas medidas aqui, é outro ponto de atenção e talvez seja melhor você considerar o seu investimento na empresa, tá? Então esses são os pontos aqui, né? Assessoria empresarial e ajustes operacionais, ajustes na sua operação, concessão de prazos e condições especiais para o pagamento dos credores, alienação de ativos, dação de ativos, inovação, aumento de capital da holding, que ela fez um aumento de capital no ano passado e já utilizou esse valor do aumento de capital agora em outubro para pagar parte dos seus credores. O aumento deu mais ou menos 4 milhões de reais para ela, então uma dessas ações ela já está fazendo, então um ponto positivo. Ela ainda vai fazer emissão de debêntures, ainda não fez, também para ajudar a pagar esses credores e eventual obtenção de financiamento em condições especiais para tentar sair desse buraco que ela entrou. E é importante aqui falar desse buraco que ela entrou, repetindo, né? Era a questão do amianto. Ela tem uma mina de amianto e os produtos dela eram baseados nisso, o investimento dela era muito pesado em cima disso. E o amianto começou a ser proibido em vários países no mundo, inclusive no Brasil, por questões de saúde, né? Que o amianto ele faz mal à saúde. E isso, por ela estar muito investida e apostando muito no amianto, essa proibição acabou atrapalhando a operação dela e é isso que veio trazendo ela para baixo. Então, esses ajustes operacionais que estão aqui no ponto 1 é justamente para ela tentar reajustar toda a operação dela para não depender mais do amianto. E a mina de amianto que ela tem, tentar fazer alguma coisa com essa mina para ela pelo menos exportar esse amianto para outras empresas. Nessa sexta, dia 7, vai ter um julgamento lá em Goiás sobre o amianto, né, o uso do amianto, e pode ser que, se a decisão for favorável ao uso, ela possa voltar às operações nessa mina que está com as operações suspensas desde o ano passado. O amianto ainda, independente de qualquer tipo de indústria na parte de construção civil, ele ainda é muito utilizado, por exemplo, na proteção de naves espaciais, né? Então pode ser uma forma dela conseguir comercializar isso para empresas que estão fazendo naves espaciais. Vindo aqui para o resultado do terceiro trimestre, o resultado foi positivo em questão de que ela conseguiu um lucro líquido de 35 milhões no mês de setembro, né? Porém, no acumulado, na verdade no terceiro tri, né, ela conseguiu esse lucro, mas no acumulado do ano ela ainda continua com prejuízo. A gente vê que esse lucro ele veio puxado pelo aumento nas vendas de telhas, pela demanda de fibrocimento, pelas vendas de louças sanitárias, né? E aí a gente pode ver então aqui, ó, no resultado do terceiro tri, que a gente teve um lucro de 35 milhões, mas que no acumulado, né, em 9 meses de 2019, ela ainda está com 19 milhões de prejuízo. A receita líquida no comparativo com os mesmos meses de 2018 teve uma queda de 5,4%. Porém, se a gente for analisar essa queda, primeiro, ela foi causada
pelo mineral, né, crisotila, que é o amianto, que ela teve que interromper as suas operações em 2019, então isso impactou. E aí a gente vê um lado positivo, que as receitas dos outros segmentos aumentaram com relação ao ano anterior, então pode ser que ela esteja conseguindo dar esse ajuste operacional. Outro ponto interessante que a gente pode olhar para ela aqui, as despesas operacionais tiveram uma queda de 60%, isso aqui é muito importante, ela está cortando as suas despesas operacionais, então isso ajuda a dar um alívio no lucro, né? No caso no prejuízo, então isso aqui foi muito bom. E a gente pode ver aqui que o prejuízo dela foi muito menor do que do mesmo período do ano passado. Então isso é um ponto positivo também, ela está tentando reduzir o seu prejuízo. Se a gente for olhar a parte da dívida dela aqui, ela ainda deve um total de 144 milhões de reais, né, no que está no acordo de recuperação judicial, mas que com a emissão dos novos ações no mercado, ela conseguiu pagar pelo menos 4 milhões aqui dessa dívida de classe 1, que são os credores trabalhistas. Por causa da recuperação judicial, a empresa tem que soltar relatórios de todos os meses da companhia, com os resultados consolidados e mostrando também o desempenho com relação às suas medidas da recuperação judicial. E aí a gente já tem aqui até o mês de novembro, e a gente consegue ver que o lucro-prejuízo mensal, a gente terminou lá setembro, tinha um lucro, né? Em outubro a gente teve um pequeno prejuízo, mas agora em novembro voltou a ter outro lucro. Se esse lucro se repetir em dezembro e for um lucro superior aí ao que ela já tem de prejuízo acumulado, pode ser que ela consiga ficar no 0 a 0, já ter um primeiro lucro depois de 4 anos de prejuízo. A gente consegue até olhar aqui, se a gente subir na DRE do mês 11 de 19, a gente pode ver que ela ainda está com um prejuízo acumulado de 13 milhões. Né? Comparado ao que saiu no resultado do terceiro trimestre, que a gente tinha aqui, voltando, um prejuízo acumulado, né, de 19 milhões, ela saiu de 19 milhões para 13 milhões, então melhorou mais ainda o seu prejuízo, mas ainda não conseguiu gerar lucros. Apesar disso tudo, a empresa, se você analisar aqui nos relatórios, ela tem gerado caixa e com esse caixa ela tem tentado pagar todas as suas dívidas, né? Então esse é outro ponto positivo para a empresa. Agora vamos ao que interessa. Enfim, depois dessa falação toda, vale a pena investir na empresa ou não? Na minha opinião, eu acredito que não vale a pena investir na empresa. Primeiro, pelos princípios que eu adoto na forma como eu invisto, né? É uma empresa que tem gerado prejuízos constantes e principalmente essa relação do valor patrimonial com o preço da ação e esse aumento repentino das ações sem nenhuma razão aparente me traz um ponto de alerta que essa ação ela já está precificada pelo que está por vir aí de resultados no mercado. Ou seja, se a empresa soltar resultados positivos, a ação vai se manter onde está, e se soltar resultados negativos, ela tende a cair. Então, assim, ao meu ver, essa ação está uma ação muito cara. Então, para mim, não vale a pena entrar. Se você já entrou nessa operação, tem que ficar atento a todos os pontos que eu coloquei aqui, ficar atento às medidas da recuperação judicial e ter certeza que você está investindo nessa empresa porque você entende quais são os próximos passos dela. Se você enxergou alguma coisa que eu não enxerguei com relação à valorização dessa empresa, não esquece, deixa aí nos comentários. Se você quer que eu faça a análise da Oi também, que eu já mencionei aqui, também coloque nos comentários. E lembre-se sempre, investir em empresa em recuperação judicial é muito arriscado, você tem que conhecer muito bem a operação daquela empresa e acreditar que aquela equipe que está trabalhando para a recuperação judicial da empresa tem a capacidade de conquistar todas as medidas que foram propostas. Nesse quesito, vocês viram em vídeos passados que eu investi em Oi, né? E eu tenho algum investimento em Oi. E é a mesma análise que eu fiz para a Eternit, eu fiz para a Oi, porém muito mais profunda, porque eu estou investindo na empresa e porque eu considero que o investimento em Oi ainda está barato com relação à aposta a ser feita. Como é uma aposta,
Eu coloco quase nada do meu dinheiro nessa empresa. A Oi hoje na minha carteira representa 1% do total da minha carteira. Então, um risco muito controlado, é uma aposta muito pequena e eu tenho uma convicção maior na recuperação da Oi. A Eternit me parece ser uma empresa que também vai conseguir se recuperar muito bem, talvez consiga se recuperar muito mais rápido do que a Oi. Porém, no preço que ela está hoje, eu acredito que não vale a pena você tentar apostar nessa empresa, porque eu acho que o mercado já precificou toda essa recuperação do ano de 2019 para esse ano de 2020. Mas vale a pena a gente ficar atento. Assim que sair o relatório do ano de 2019, com as informações do ano de 2019, a teleconferência com os diretores da empresa, eu posso fazer um novo vídeo e falar com vocês aqui o que eu acho e como que a Eternit se comportou ao longo desse tempo. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, você é um guerreiro. E, por favor, se gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ser sempre notificado quando saírem vídeos novos. Se gostou desse vídeo ou se não gostou também, por favor, deixa nos comentários aí tudo que você achou, sua opinião sobre a Eternit, quais outras ações você quer que eu analise aqui. Qualquer outra dúvida que você tiver também. E eu agradeço por você ter chegado até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Valeu!